Está começando mais um podcast Bacanas da Pintura, onde pintores muito bacanas discutem temas de arte, pintura, desenho. E hoje a gente vai trazer só fofoca, só bafafá, só os maiores auês do mundo da arte. E num programa tão especial como esse, a gente tem uma presença muito marcante, muito especial, que é Ana Maria, a primeira bacana convidada. Ana Maria, por favor, se apresente. Boa noite, eu sou Ana Maria, sou de Brasília. Deixa eu ver. Eu sou formada em pintura, não, sou formada em artes visuais e fiz pintura na Universidade de Brasília. Trabalho com animação e eu tô aqui para fofocar hoje, que é o que eu mais gosto de fazer. E aí, quem é essa pessoa que tá aí de algum lado meu, que eu não sei qual é, vestido de roupinha listrada? Quem sou eu? Quem sou eu? É o Vinícius! E aí, tudo bom? Eu esqueci o roteiro, mas eu segui desse jeito, eu tô muito bem. Essa semana aí tava pintando bastante, mas não interessa. Hoje não é que interessa, a gente vai falar de fofoca, das mais cabeludas, né? Segredinhos mais sórdidos das pinturas. E é isso. Como é que você tá, o Carlos? Quem é que tá do meu lado, Carlos? Então, eu tô bem, obrigado. Eu tô muito feliz aqui com o programa de hoje, porque foi quase uma hora, foi literalmente uma hora resolvendo problemas técnicos. Né? A tecnologia é uma coisa maravilhosa, só que não. Mas a semana tá boa. Estamos naquele desafio do plein air, né, Posteraro? Tá dando aqui um trabalhinho, mas tá legal. É um processo interessante de fazer assim, né? Se desafiar, pintar quase diariamente. Mas hoje a gente vai falar de um assunto que, assim, talvez esse vídeo caia. Então, assim, se você tá vendo esse vídeo, já corre, já deixa o like, já se inscreve, já manda pra todo mundo, porque, assim, coisas terão que ser bipadas, imagens terão que ser censuradas pro YouTube não derrubar esse vídeo, porque hoje a gente vai falar só de assuntos que causaram auês no mundo da arte, que geraram fofoca. E são muitas coisas que fizeram isso, né? O mundo da fofoca é uma panelinha, né? Desde sempre. Então, um falando mal do outro, um tentando fazer mais que o outro. Às vezes os pintores cruzam algumas linhas que não deveriam. E aí entram pra história. E essas histórias, às vezes, né, também são contadas através de grandes fofocas. A fofoca que eu trouxe é uma fofoca clássica. Né? Uma fofoca que muita gente já deve estar até familiarizado, mas eu achei de bom tom a gente começar leve, porque os meus participantes vão levar muito o nível aqui das fofocas, e eu trouxe um quadro de um pintor que muita gente conhece, muita gente no meio da ilustração conhece, que é uma pintura do John Singer Sargent. Para vocês deve estar aparecendo aí agora, na tela, e mandei aqui para os meus colegas. E é uma pintura clássica, o nome dela é Madame X. É uma pintura que eu tive a oportunidade de ver ao vivo, quando eu estive no Metropolitan Museum. Eu não sei como é que é. É o Met, eu não sei. Acho que é Metropolitan só, né? Metropolitan Museum. E é uma pintura incrível, incrível, assim. Você vê, assim, pra quem tá vendo na tela e acha que a mulher é branca, pô, ela é quase... Ela brilha, o quadro brilha quando você vê ao vivo, assim, é de uma palidez, assim, impressionante, assim, né? O quadro, ele tem... O pessoal do Crepúsculo deve ter usado de referência, né? Deve ter, assim, eu acho que acho que a Bella nunca foi tão branca quanto a mulher desse quadro. E esse quadro, muita gente conhece ele como Madame X, mas essa não é a versão que causou polêmica. A versão original que causou polêmica é essa daqui. O John Singer Sargent, ele expôs ele em 1884. E esse quadro, ele causou, literalmente, assim, foi motivo de fofoca e acabou com a vida social dessa moça, que na época... o quadro se chamou Madame ... né? O nome dela é... Opa, onde está aqui? É Madame Pierre Gautreau, né? Também conhecido como Amélie ou Amélie.
era uma moça que fazia parte ali da toda aquela alta sociedade francesa, mas essa moça ela já era muito envolvida em alguns escândalos, né? Ela já tinha alguns envolvimentos com escândalos e esse quadro, por diversos fatores, o fato de estar com a alça caída, né, e tudo mais, a sugestão de sensualidade causou muito alvoroço nessa sociedade na época. Então, em 1884, basicamente assim, o Sargent ele teve que sair da França. Ele era um artista em ascensão e ele foi tão criticado por esse quadro de diversos motivos, por diversas razões. Tipo, esse quadro foi motivo de caricaturas por causa da silhueta muito fina, né? Toda aquela questão de usar espartilho e tudo mais. E o Sargent teve que sair da França e ir para a Inglaterra. Essa Madame Pierre Gatrot, basicamente, não teve mais vida social na França. E só 40 anos depois que o quadro começou a ter valor. Então o quadro foi reexibido depois em 1924. E aí é aquela coisa, né? 40 anos depois, todo mundo, nossa, que quadro maravilhoso, que não sei o quê. Mesmo o Sargent tendo repintado ali a alça na época, assim, tipo, as pessoas ainda não gostavam dele. Esse quadro gerou tanto impacto que quando o Sargent vende esse quadro pro Metropolitan, em 1926, ele escreve assim, tipo, que esse quadro sempre seja chamado Madame X. Nunca coloca o nome da Madame Gatrot no meio. O que é irônico, né? Porque todo mundo conhece, assim, né? Tipo, então não adiantou muita coisa a Sargent. Então, todo mundo sabe o nome dela aí agora. Então, eu trouxe esse quadro porque eu acho ele muito engraçado, porque quando a gente pensa em sociedade francesa, a gente pensa muito numa sociedade muito mais libertina, né? A gente tem aqui a gente fala beijo de língua, mas no inglês você usa o termo French kiss, né? Para dizer beijo de língua, assim, né? Então, tipo, os franceses eles sempre foram sociedades muito libertinas. E é muito engraçado ver e meio que uma simples alça talvez foi o suficiente para causar tanto rebuliço, tantas coisas, né? Então, é um quadro muito especial até pro Sargent, que ele fala que, tipo, essa é a melhor coisa que eu já pintei na vida, mas ele fica marcado não pela obra técnica, mas por toda a fofoca envolvendo. Vocês conheciam esse quadro, meus camaradas bacanas? Eu conheci por vocês. Eu não acompanhava tanto, assim, tipo, esse mundo das fofocas mais antigas, vamos dizer assim. Por acaso tinha algum rumor de ela ser amante dele, coisa do tipo? Assim, você sabe disso? Então, o que acontece é que ela era acusada de ser amante de um chamado Dr. Pose, que é um outro cara que o Sargent pintou. Nessa época, parece que o Sargent ele pintava as pessoas de uma maneira diferente e moderna demais para a época. Então, o quadro do Dr. Pose, ele tá meio que de roupão. Era mais comum fazer as pessoas com as roupas de trabalho, né, de terno, ou mulheres com vestidos clássicos, né? Então, esse quadro chama Dr. Pose em Casa, né? Então acho que ele deve estar tipo com um roupão, alguma coisa assim, de ficar em casa, que não era muito costumeiro. E dizem as más línguas francesas, não sou eu que tô dizendo, não atire no mensageiro, viu, gente? Eu só tô falando o que me falaram. Que o caso da Madame X era com esse Dr. Pose e outros homens. Porque Com parece esse que ela... bonitão aí. porque parece que ela se casou com um cara que era feio, mas era um banqueiro rico. Ele tinha, sei lá, se ela tinha, sei lá, 25, o cara tinha, sei lá, 50 ou mais. Alguma coisa assim, sabe? Então, meio que tinha rumores. É aquela coisa. Talvez ela não fez nada. Como provavelmente é o que aconteceu. Talvez ela nunca fez nada, mas o fato de ser uma mulher. Mas a mulher sempre se estrepa. Sim, por causa que a Madame Gatrot, ela sai dos Estados Unidos, de Virgínia, ela vai pra França pra mãe dela arrumar alguém pra casar, o que era algo muito comum, né? E ela casa com esse banqueiro. Então é aquilo, né? Quando, assim, a mulher dá um sorrisinho a mais, tipo, ela vai querer não ter um casamento feliz, né? E aí esse quadro, ele termina por jogar uma colher
não é nem jogar uma colher, né? Mas tipo, jogar um caminhão assim de rumores, né? Em cima do que já devia ser falado, né? E também, como era ela tem esses traços muito marcantes, né? Ela foi pintada por outros artistas, eu não lembro como. Ela tem esse nariz que é um nariz grego, né? Que naturalmente vai se considerar uma beleza clássica e tudo mais, né? Ela tem toda uma silhueta. Ela era em inglês eles estavam usando o termo professional beauty, o que seria tipo beleza profissional, né? Então era alguém que, tipo, por ser bonita, conseguia contatos, conseguiu escalar na sociedade. Era a influencer de antigamente, né? Provavelmente, assim, né? Tipo, é uma Virgínia. Vamos pensar Uma nisso, né? Virgínia, ô louco, aí Não, eu merece uma ofendi, palavra. eu ofendi, né? Eu ofendi demais a moça francesa aí, né? Mas, Caralho. já falamos, Virgínia, nesse ponto, já louco. falamos de Virgínia. Se a gente falar de Davi Brito e Anitta, é nossas conversas quase diárias, né? Basicamente. Eu pensei na Anitta hoje pra falar desse quadro que eu ia falar. Pensei nela, cara. Você Pensa. acredita? Então, pô, será? Porque esse seu quadro, ele é marcante. Essa história é cabeluda, mano. Essa história é cabeluda. Essa história é É o cabeluda. seguinte. Pra quem achava que uma alfinha, né, era nudez, esse quadro, meus amigos franceses, vocês passaram do ponto, viu? Cruzaram a linha. Tudo começou, na verdade, tudo começa na França lá, que tinha umas casinhas diferenciadas, você tá ligado? Casinhas diferenciadas, que eram casas de ópera, sabe? Casas de ópera. Mas o que rolava nessas casas de ópera? Era a casa da Eni, em Bauru? Era Hauser of Mother Joanne, né? Mas então, essas casas de ópera, o que costumava rolar lá? Óperas, espetáculos, exatamente isso. Porém, com garotas muito novas, muito bonitas. Rolava essas casas assim, e beleza, são moças bonitas, geralmente que sabiam cantar, que sabiam dançar, e sabiam dançar bem, cantar bem, porque era bem frequentado o lugar, né? Bem frequentado. Era tipo uma Jeffrey Epstein Island. Não, tô brincando, menos que isso. Bem menos que isso. Mas era realmente uma casa de shows ali. Esse é o último programa. Não tem programa depois desse, cara. Acabou o canal. Essa era uma casa de shows ali e tal, bem frequentada, e que realmente, assim, as meninas que se apresentavam lá e tinham um certo sucesso, conseguia fazer esses contatos ali, sabe? Tipo, contato e tal, apresentar em algum lugar, numa festinha do conde não sei o quê, e assim por diante, né? E era também, como era um lugar de arte, né, de ópera, de balezinho, sabe? Lá era o contato para os artistas encontrarem suas modelos de arte, né? E foi num lugar como esses, né, que provavelmente o nosso jovem Courbet trombava umas modelos de arte ali e tal, e, posa ali pra mim, finge que é um casalzinho lésbico e tal. Aí fez um quadro, 2, 3, 4, 5, fez uma exposição lá, até que apareceu um sujeitinho muito sacana, muito safado, mano, muito fuleiro nessa exposição, e falou: nossa, Courbet, como você pinta mulheres bonitas. Aí o Courbet com o bigodinho dele assim, né? Como ele chama? Khalil Bev, pinto mulheres muito bonitas, mas mulheres muito formosas, cadê o... Mulheres Como formosas. Como é que é o bigodinho? O bigodinho, mulheres formosas. Então, meu amigo jovem Courbet, eu vou te levar para você conhecer a minha coleção de artes apimentadas, ó. Sacanas. Aí ele foi lá, conheceu, várias obras muito interessantes você tem, ô Khalil. Ele abriu o OnlyFans offline para ele. Ele tinha uma coleção mesmo bonita, assim, de obras eróticas e tal. Aí ele falou: Courbet, é o seguinte, eu queria que, já que você conhece as mulheres bonitas, né? Eu gostaria que você
fizesse um quadro só pra mim, só pra mim. Ah, é? Só pra você? É, só pra mim. E eu queria que você pintasse a mulher ali, ó. O pessoal bem que fala aí pelos folhetins de Paris que você é um pintor realista, né? Você pinta a realidade nua e crua. Aí falou, nua e crua, né? Nua e crua. Então eu quero que você pinte uma mulher nua e crua. Aí ele falou, tá, joia, Calil. Daqui a 5 meses eu te retorno a ligação, né? E foi lá, uma commission, essa mesmo, tá ligado? Ó, eu te conheço, ó. Vou falar o nome e você sabe, André. É uma commission tipo essa. Corta. Não, vai ficar. Acabou. Hoje eu destruí a reputação de todos. Essa é pra você, ó. Essa é pra você, você pode ficar na história aí daquela. Aí, cara, ele realmente pintou, foi atrás das modelos, ou modelo, é aí que vem a fofoca, né, pessoal? E pintou, entregou pra ele, e assim, era tão escandalizadora a pintura, que ela ficava sob um véu, e pra quem o Calil quisesse, assim, falar, ô, te mostrar um negocinho aqui rapidinho, vem cá. Aí ele levantava o véuzinho e ficava, nossa, não acredito. Posso ver de novo? Pode. Aí levantava o véu. Nossa, que isso. Essa é a sua melhor pintura. Escreveram um verso pra essa pintura, assim, ô louco, mano. Esse quadro, realmente um verso que falava assim, que esse quadro devia ser venerado, que daí é onde o mundo começa. E daí que veio o nome. Provavelmente veio desse poeminha aí. Daí que o mundo veio, né? Daí que o mundo veio. A origem do mundo, né? A origem do mundo. Mas beleza, o que me choca, o que particularmente me chocou na história desse quadro, é que ele nunca foi exibido, cara. Nunca foi exibido. Você viu, Ana Maria? Nunca foi exibido ele, assim, exposição. Ele ficou na coleção desse Calil até ele falir, porque ele jogava no Tigrinho, tá? Não é brincadeira. Assim, não era no Tigrinho, era no Tigrô, na época. Mas ele sofreu do mal de muitos homens, que muitos homens sofrem, né? Provavelmente. Os 3 P's que é o mal do homem. Verdade. Não, os três P's que acabam com o homem é pó, puta e pôquer, né? Olô. Cara, Ele vai ficar assim, ó, pi, pi, pi. 3 P's, né? Mas beleza. Ele realmente ficou endividado, aí o que ele fez? Vou abrir minha coleção e vendê-la. E vendeu. Cara, essa coleção aí, ó, esse quadro em particular, rodou, mano. Rodou. E ninguém exibia ele, cara. Parava em coleção, ninguém exibia. Sempre escondido, assim, sabe? Nunca ninguém exibia esse quadro, cara. Mano, sabe quem que passou na mão esse quadro? Do Lacan, mano, o psicanalista. E Lacan, eu não conheço Lacan, mas ele falou que curtiu demais, que ele teve até ideias com aquele quadro ali. Eu não sei por quê. Quem é Lacan? E comenta embaixo. Por que Lacan, o que ele viu no quadro? Não é Freud, tá, pessoal? É Lacan. E eu não sei, eu não conheço Lacan. Mas, mano, a primeira vez que ele foi exibido, acredite, por favor, foi em 1995. Eu tinha nascido, esse quadro foi exibido pela primeira vez, publicamente. E até hoje, essa desgraça de quadro vai ser censurada por Instagram, por Facebook. Rolou até processo, mano, de página de arte. Ó, postei um quadro, se derrubaram. Não, mas é nudez. Pô, é nudez, mas é um quadro. É os dois, né, pessoal? É os dois, né? Pô, mais explícito que isso, só se... Mas aí a fofoca, ele fala, onde tá a fofoca, né, nisso aí? É que é o seguinte, ninguém sabia com precisão, com certeza, quem era modelo, você acredita? Até que um historiador da arte muito safadinho, né, ele resolveu ler cartas, né, foi nos museus lá ver cartas, e viu uma mensagem esquisita, assim, que dizia assim, nossa, né, o Courbet é muito lentoso, mas assim... não se faz isso com como se fosse assim, com uma reunião de uma mulher, uma tradução esquisita, assim, sabe? Aí ele ficou, nossa, mas que tradução estranha, melhor ir direto na fonte, né? E falou, não, é o interior, né?
Que com o pincel não se retratar o interior de uma mulher daquele jeito. E aí que ele descobriu quem que era modelo, sabe? E assim, é muito interessante a maneira que esse historiador, Claude Chope, ele descobriu que era uma tal de senhora Queneau da ópera. Foi daí que eu tirei essa história aí da ópera, onde ela trabalhou e tal. E, assim, ela nunca ficou conhecida por ter feito esse quadro, tá? Porque realmente era um quadro privado ali, uma coleção privada. Assim, ficou muito tempo escondido esse quadro, né? Mas ela mesmo, assim, ficou mais oculta ainda. Você vê que, para descobrir que é ela, e, assim, suspeitar, né? Nenhuma certeza, né? Usaram 2 métodos, as cartas e comparar as cores do cabelo, cara. Aí eu encerro por aqui, cara. Eu tô envergonhado já dessa sacanagem que o Kirby fez com a Queneau a pedido do Khalil, né? E todo esse bafafá que não teve, na verdade, né? Eu acho que o que eu posso concluir é que faltava mais mulheres lobas, né? Pra jogarem na roda, assim, tipo, velho, olha esse bando de macho escroto, que só começa velho, eu tô falando e eu já tô, tipo assim, não sei mais como é que eu vou terminar o que eu tô falando, entendeu? Só vai. Mas só vai. Mas eu imagino que rolou um OnlyFans, assim, sabe? Foi meio OnlyFans pra Queneau da ópera. Tipo, foi uma ópera muito silenciosa, né? Mas acho que rolou, pagou bem, sabe? Porque ela não era conhecida por ser pobrezinha, não. Ela era bem quista pelos bacanas, né? Porque... Não da pintura, não. Todo perdão da palavra aí. E é um quadro que é um pouquinho antes, né? Se ele é de 80, ele é 20 anos antes do que eu trouxe antes, né? Então, assim, é aquilo, né? Se um negócio um pouquinho caído acabou com a reputação de alguém, a gente tá falando de quase 130 anos, né? De 1866 até 95, né? 129 anos. Tipo, basicamente o negócio passando de mão em mão, né? Até surgir isso daí, né? Então, eu sempre ouvi dizer, assim, que tinha essas coleções privadas, né? Toda essa questão de produtos pornográficos, nudez e tudo mais. Mas eu não imaginava que esse era um quadro que era de tal jeito, né? Pelo nome, né? A origem do mundo, você imagina que é quase um trabalho de faculdade. Né? Vou chocar aqui, vou expor, né? Não, a Ana Maria fez Belas Artes. A Ana Maria fez Belas Artes e sabe o que tá acontecendo, né? Ela falou que é fichinha esse quadro aí perto que ela via lá. Total. Assim, gente, tipo, ao vivo, sabe? Tipo, não é só pintura. Tipo, do nada você tava andando assim pela universidade e a parada brotava assim na sua frente, saca? Aí, agora como eu falo é que do meu tinha pé, assim, era igual planta? Aparecia. Assim. Tipo, altas tretas. Gente, se vocês pesquisarem, tipo assim, o NB, tipo, alguém andando pelado, acho que vai, tipo, surgir, tipo, umas 10 notícias desse tipo de alguém querendo fazer alguma performance nesse sentido, assim. E aí acho que entra no que eu vou mostrar, né? Que aí eu vou falar, acho que de algo que nos últimos tempos da arte contemporânea, assim, a gente vai para os tempos mais contemporâneos, tem dado bastante o que falar, né? Que é, tipo, performance. Pessoas se colocando ali para, tipo, expor o corpo. Diferente de antigamente, que o pessoal usava mais a pintura e tal, né? Tipo, a gente nem sabia quem era modelo. Do nada, descobri, assim, tipo, pelas cartas. Até quando o Posterário falou das cartas, eu pensei, putz, tipo, precisou do tarô para descobrir quem era. Mas... A cabeça da mulher mística funciona diferente, né? Pois é. E aí, tipo, eu resolvi pegar um caso mais próximo, assim, de mim. Bem próximo mesmo, que, tipo, aconteceu aqui em Brasília, que nem eu comentei, sou de Brasília, e aconteceu no Museu da República, que fica aqui em Brasília, que é aquele que parece uma navezinha, né? Que é, tipo, uma cúpula.
E eu vou falar do Antônio Obá. E o que ele inventou de fazer? Assim, ele é um artista maravilhoso, gosto muito dele, tipo, foda demais. Só que aí ele tocou numa ferida que, vamos dizer, tem rendido muito o que falar hoje em dia, que é o mexer com religião. O que ele inventou de fazer? Isso nunca dá problema, pô. É sempre tranquilo fazer isso. Nunca deu problema na história. Pois é, tipo, ninguém nem foi protestar lá quando ele tava fazendo a performance. E o que aconteceu? Ele resolveu revisitar, assim, coisas da própria infância, né? Tipo, ele é um artista negro, ele se eu não me engano, de Brasília mesmo, e ele é de uma família muito católica, assim. Então, às vezes, quando a gente está, vamos dizer assim, produzindo uma arte, a gente, principalmente agora que a gente está, tipo, em tempos contemporâneos, que a gente não está mais, assim, só focado em questões técnicas, como era, tipo, muito, sei lá, na modernidade, ele resolveu, tipo, cutucar as próprias feridas, né? Ele só não imaginou que, tipo, muita gente ia ficar, porra, velho, que merda. E aí, tipo, o que ele fez? Ele pegou uma Nossa Senhora, e aí era uma Nossa Senhorazinha parecida de gesso, assim. E aí ele queria falar um pouco sobre sincretismo religioso, né? Sobre como isso de alguma maneira apagava, assim, religiões de matriz africanas. E aí, o que ele pegou? E ele estava nu, importante falar. Ele estava nu, ele pegou a Nossa Senhorazinha Aparecida e começou a ralar ela, ralando, e foi saindo um pó. E aí, quando ele terminou, ele jogou esse pó nele mesmo e ficou lá, peladão e tal. E, nossa, acabou o mundo, que, tipo, o pessoal começou a falar que tipo de arte é essa? É assim que vai o nosso dinheiro público, sabe? O que geralmente a gente acaba ouvindo bastante hoje em dia, né? E olha o que estão fazendo com o nosso dinheiro público, estão usando para, tipo, o cara ficar pelado no meio do museu e ainda por cima acabar com a Nossa Senhora e transformar ela num pó e jogar nele mesmo, né? Então, ele sofreu ameaça de morte, tipo assim, fizeram manifestação para tirar ele lá da parada. E eu acho que, tipo, tava rolando uma exposição lá e não era exatamente sobre ele a exposição, mas aí, tipo, todo mundo ficou na reta, né? Quem tava na exposição, os outros artistas, enfim, acabou para todo mundo. E aí que acho que ele parte muito, assim, do questionamento de coisas que foram desconfortáveis para ele ali na infância, né? Hoje em dia, ele é uma pessoa que que segue as religiões de matriz africana, então ele queria expor algo que era desconfortável para ele. E aí eu questiono para quem estiver assistindo se a arte é desconfortável para o próprio artista, por que ela não pode ser desconfortável para você que está assistindo, né? Por que ela não pode te questionar de alguma maneira, né? E eu queria saber a opinião dos meus colegas bacanos, apesar de não ser da pintura. É um tema difícil, né? Porque quando você falou dessa obra de arte, aí eu lembrei daquele caso, daquele pastor que, se não me engano, também deu mó barulho aí nacional, que ele também quebrou uma imagem, se não me engano. Chutou. Uhum. Chutou a imagem, assim. Só que a diferença ali, o que ele tava fazendo é realmente uma promoção de ódio ali, né? Diferente do artista ali. E às vezes parece que quando você mexe com alguns temas, assim, ou algumas pessoas decidem suspender o juízo e só falar assim, não, já que você tocou no meu símbolo, não do jeito que eu costumo fazer, logo você está caçoando, está querendo destruir, querendo vilipendiar, assim, sabe? Sendo que, pô, obviamente o negócio, assim, bem diferente disso, assim, nossa, realmente, assim, forçou muito a interpretação pra chocar, sabe? Mas, assim, brincou com fogo também, né, o artista? Pô, brincou com fogo, né? Tem que saber, quem fala o que é o que não quer, pessoal, tem que saber falar também, tem que saber falar, tem que saber gritar, né? Pois é. É um pouco complicado porque foge um pouco desse mundo que a gente tá, né?
Tanto que eu até discuto, eu e Posterior, a gente conversa bastante, né? Que a gente tem formação de ilustrador, a gente não tem formação como artista, né? A gente tem toda a nossa base de conhecimento, uma base, quando a gente fica falando de fundamentos, anatomia, não sei o que, isso são coisas que ilustradores se preocupam, né, Posterior? Não é coisas que geralmente a arte vai se preocupar. A arte vai utilizar dessas coisas, pode utilizar dessas coisas, mas está indo num passo além, né? O nosso objetivo sempre é ser. A gente tem um objetivo comercial, a gente tem o objetivo de vender nossa força de trabalho em troca de dinheiro, como forma de subsistência. E eu me sinto desconfortável porque eu não tenho profundidade para analisar como se deve essa obra, né? É óbvio que é necessário muito, muito estudo, assim, só para não falar gosto, não gosto, sei lá, o que eu acho. Mas você vê, depois eu achei aqui, vou ver se eu coloco na edição. O Antônio Obá, ele não é só um artista performático, ele tem pinturas, né, que estão expostas na Pinacoteca de São Paulo, né? Então, assim, Sim. o que ele fez ali foi fazer um quadro, né? Sobre isso. Qual que seria a diferença dele fazer uma animação ou uma história em quadrinhos com as mesmas cenas? Será que ele ter feito ao vivo é mais chocante do que, tipo, ele fazer um quadrinho daquilo? O que é aceitável e o que não é, sabe? Então, ou Exatamente. então, assim, talvez quadrinho deveria ser mais ainda problemático, porque um quadrinho pode ser um gibizinho e cai na mão de uma criança, e aí é mais perigoso ainda. São coisas que eu não tenho uma formação assim para discutir. Assim. Eu acho muito interessante, né? É óbvio, né, que você pode interpretar como você quiser, assim como qualquer obra de arte. Você pode olhar para qualquer obra de arte e interpretar como que quiser. Então, se alguém quiser olhar e falar, esse cara quer destruir os valores tradicionais cristãos, né? Você pode, né? Esses tempos. Pode. Deixa eu fazer um É verdade. parênteses. Teve uma polêmica no xadrez. A página, o site principal de xadrez é o chess.com. É o site mais famoso que as pessoas mais usam para jogar. Eles fazem piadinhas, como conta no Twitter, né? Que basicamente a piadinha era aceitando novas sugestões para essa peça. E essa peça é um bispo, né? A galera ficou maluca falando que assim, estão querendo acabar com os valores cristãos, com todo respeito aos cristãos, até no xadrez. Eu acho uma piada, era uma conta fazendo uma piada. Então é aquilo, né? Tipo, se pra isso a galera interpreta dessa maneira, né? Uma obra como do Obá vai estar sujeita a isso. E eu acho que ele, como um artista, e você vê pelo trabalho dele, que é um trabalho muito poderoso, assim, muito marcante, expressivo, não só na nessa performance, mas nos quadros, é que ele sabia o que ele estava fazendo e ele estava disposto a aceitar toda a gama de resultados, né? Então eu achei muito, muito legal isso daí. Você lembra de ver alguma notícia que falava disso daí, alguma coisa que te marcou assim, dessa performance? Porque eu vi aqui que foi finalista de algum prêmio aqui. Eu falei, finalista de algum. Foi, tipo, ele. Depois que aconteceu essa situação, ele meio que deslanchou, assim, sabe? Ele. Até onde eu sabia, ele estava fora do Brasil. E aí, quando eu fui falar, muito bafafá mesmo, tipo, teve manifestações na porta do museu, do pessoal indo atrás dele. Se eu não me engano, ele saiu do Brasil por conta disso. Aí, se ele estiver assistindo e eu estiver falando fake news, me desculpe. Mas é que eu não lembro dessa parte. Mas né, mais ou menos nesse sentido. Tipo, ele sofreu algumas ameaças de morte, resolveu sair. Mas assim, eu acho que pelo menos o que eu acompanho, deu tipo uma guinada na carreira dele, assim. E é muito conciso, assim, tipo, as produções dele no geral que vão para esse lado. Eu acho que às vezes falta o pessoal, tipo, como quase todas as coisas assim, tentar compreender mais narrativamente o que está acontecendo ali. A gente estava falando de quadrinhos e coisas do tipo. A gente pode fazer pequenas comparações assim nesse sentido, né? De que, tipo.
Pera, o que é isso? Perdão. A gente pode falar dos macaquinhos também, se vocês quiserem. Eu só não lembro nada. Isso. Ah, não, acho que você conhece, Carla, você só não lembra. Pode ser. Você quer que eu descreva? Eu vou primeiro terminar, do Antônio. Vai, qualquer coisa eu descreva a outra pra você. Vou tentar fazer um link aqui. Fica só pros membros, fica de extra pros membros. Pros membros. Eu acho que pode ser massa falar dessa também, tipo... Eu só vou tentar criar um link aqui. Eu tava falando sobre questão narrativa, né? Um conceito que, por exemplo, talvez algumas pessoas não tenham tanto acesso, porque às vezes ele é muito acadêmico, assim, é o conceito de poética, né? Que é, tipo, você pesquisar narrativamente sobre o seu próprio trabalho, né? Tipo, acho que é a mais próxima que eu consigo resumir, assim. E então ele não tá fazendo à toa, ele não fez assim só porque quis fazer. Existia um contexto para ele, existia um contexto daquilo existir naquele momento e existe um contexto, que nem eu comentei, para ele fazer com a Nossa Senhora Aparecida, né? Tipo, se a gente for ver um pouco da história dos escravizados, eles terem sido trazidos da África para o Brasil, eles tiveram que adaptar alguma coisa para conseguirem poder ainda assim vivenciar a religião deles, né? Então, acho que muita gente compara, por exemplo, uma obra dessa que a gente consegue ver que tem conteúdo, que tem estudo por trás, com, sei lá, tipo, causos que já aconteceram por aí, que eu tava lembrando aqui agora. Que teve uma outra que, tipo, também foi bem falada, assim. E o nome dela é Macaquinhos. Por que se chama Macaquinhos? Por quê? Porque, tenta imaginar a cena. Tipo, se eu não me engano, desculpem se eu estiver espalhando fake news. Mas é que faz um tempinho. Teve uma época que as performances estavam assim, tipo assim, em alta, saca? Você tinha o seu coleguinha na sua frente, aí você pegava o seu bracinho e passava por debaixo das pernas. E aí o seu coleguinha de trás pegava com uma mão e com a outra ele apertava o botãozinho assim. Pensa na Wikipédia que vocês vão achar, pessoal. O que é macaquinho? Uma descrição bem literal. E assim, tipo, vamos dizer que as pessoas pegam, por exemplo, performance como essa, que eu, por exemplo, não pesquisei sobre, deixando bem claro, mas acabou virando, tipo, uma performance muito icônica, assim, se a gente puder colocar alguma descrição. Pior que eu não conheci isso daí. Eu realmente eu não tô familiarizado. Eu não tô familiarizado com essa daí. Nossa, Pelo tipo... que vocês me mandaram aqui, eu acho que as outras artes eu vou colocar na descrição, né? As artes que vocês comentaram, assim, tudo mais. Essa daqui eu não vou colocar. Essa daí eu deixo pros ouvintes, assim, pra quem for curioso, vocês vão lá, pesquisa e volta e conta se vocês ficaram chocados ou não, porque esse daí foi na UNB também ou não? Ai, eu não lembro. Não, acho que foi no FRJ. Parece que foi no Museu do Piauí, que foi estreado no ano 2001. E foi até pra Alemanha, Frankfurt. Foi longe, Macaquinhos. Foi bem longe. Né? Alegadamente, com base no livro, o povo... Feito no Calma aí. Feito no livro O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro. Ok. Caralho, Parabéns aí pra quem pensou nas obras dos macaquinhos. Tipo, não julgo, assim, sabe? Eu acho, vou dar uma opinião polêmica aqui. Talvez eu dou uma polêmica. Mas eu acho que pode ser que tem um valor aqui num contexto de performance, sabe? Porque imagina que performance tá falando de tudo, mano. De corpo, de cena, de tudo, assim, sabe? Uhum. E vai sobrar um lugar pra você explorar no corpo humano, né? Em algum momento você vai ter que tocar nesse assunto, né, pessoal? E Macaquinhos foi lá e
tocou no assunto, assim, sabe? E lógico que lida com tabus que a gente tem, sabe? E foi lá pra provocar, assim. Eu não acho que deve ser um besterol, assim, sabe? Não acho, deve ser um puro besterol. É que aparenta muito maluquice, assim, e deve ser, sabe? Mas é porque eu acho que se propõe a isso, será? Concordo. Ele não tá Acho que, querendo assim, causar que eu não por causar, pesquisei né? a fundo, né? Não quer causar por causar, né? Imagina, essas pessoas quando fazem isso, elas fazem com propósito mesmo, assim, né? É que, como eu falei, né? Às vezes falta a gente repertório e conhecimento, né? Eu gosto muito da frase do Bruce Lee, né? Que ele tenta dizer assim, tipo, acho que o entrevistador tá perguntando, o que é melhor, Kung Fu ou boxe? Alguma coisa assim, né? Aí ele tenta dizer assim, fala assim, se você não dá pra você colocar as coisas numa caixinha e achar que nessa caixinha elas vão ser melhor, né? Tipo, numa briga de rua, não importa se é um boxe que tá ganhando ou Kung Fu, o que importa é quem tá no chão e quem tá em pé, né? Então, tipo, a gente tende a analisar o mundo de forma muito assim, de acordo com a nossa visão. Então, um boxeador, ele só consegue analisar do ponto de vista do boxe. O cara do Kung Fu do jeito, mas a gente tem que ter a cabeça aberta pra falar assim, opa, isso daqui não é um ringue de boxe, isso aqui é uma luta de rua. Então eu preciso lidar com essa situação, né? E às vezes eu acho que é isso que acontece, assim, né? Que a gente às vezes fica muito fechado, assim, né? Que não tá falando, né? A gente acaba sendo muito ilustrador e é legal se expor para essas coisas, assim, mais de arte, performance, né? Entender o que causa. Porque é aquilo, né? A gente não vai pintar lagartixa com asa pro resto da vida, a gente não vai ficar pintando orc pro resto da vida, a gente talvez uma hora a gente vai querer fazer algo diferente, né? E é bom a gente ter repertório para fazer algo diferente, né? Então, através apesar da gente tentar chamar atenção com fofocas, que eu sei que todo mundo gosta, eu espero que tenha sido uma conversa que, dentro das nossas limitações, tenha sido interessante, né? Eu aprendi bastante aqui hoje. Aprendi dos macaquinhos. Tá bom. Posteraro, considerações finais? Boa. Eu acho que tem coisa que choca porque busca chocar, né? E tem coisa que sem querer, querendo, acaba chocando, né? Como a gente viu aqui. Madame X não quis, eu acho que quis chocar, mas não esperava tanta repercussão, assim. Mas não acho que, sei lá, a Origem do Mundo achou que aquele quadro ia ver a luz do sol um dia. Sabe? E eu acho que a performance também chega nesses pontos, assim, de realmente chocar pra valer, sabe? Lógico que em espaços seguros, no museu, numa amostra, né, de arte e tal. Mas as coisas... Hoje em dia, 2026, as coisas não estão mais isoladas no mundo, né, mano? Acontece, o outro lado do mundo fica sabendo. Elas podem tomar uma proporção de fofoca muito maior hoje em dia, né? Vai ser outros limites, né? Outras coisas, né? Então, para ser exploradas, né? Mas é isso. Ana Maria, como foi a sua participação? Foi muito traumática aqui? Falamos muita besteira? Não. Não, a gente nem falou do Davi Brito. Não falamos da André Surá também, que eu tenho um caso antigo com ela. Ana Maria tem um caso que as advogadas tremiam quando começava a falar da André Surak. Não falavam nada demais. É incrível, né? A gente só falava fatos. Sim. Tipo, que estavam disponíveis na mídia. E aí... Cara, a André Surak é uma artista performática? Eu acho que pode ser, que nem eu falei, tipo... tudo pode ser arte, mas nem tudo é arte. Se a gente pegar tudo que ela faz... E se ela dissesse que, não, gente, é uma performance, sou artista aqui. Será que... Aí tudo faria sentido, né? Ou nada mais faz sentido no mundo. Porque o que a Ana Maria falou, se tudo é arte, nada é arte, né? Então... Talvez nada seja arte. Nada seja arte. Talvez a arte não importe. Talvez nada importe. E você está tendo uma crise depressiva agora porque o programa está acabando.
E eu sinto muito. Mas obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Se esse programa ainda estiver no ar, você deixa o seu like. Se não caiu, você se inscreve. Provavelmente as imagens vão estar borradas, mas você procure por sua conta e risco. Aí. E eu não sou pai de ninguém. Eu espero que todo mundo saiba onde está se metendo. E aquele lembrete. Eu sou o Carlos Real. Minhas redes estão aqui embaixo. As redes da Ana Maria vão estar aqui embaixo. Do Posterário também, para você seguir a gente, conversar com a gente. Mas vocês podem comentar aqui nos programas, nos comentários. Muita gente ficou discutindo se a coxinha do Posterário no programa passado era feita de chumbo ou não. O que eu achei maravilhoso. Eu posso dar minha opinião? Diga. Eu acho que ele tá com contaminação de chumbo e tá colocando a culpa na coxinha. Pode ser. Mas a coxinha eu acho que é mais provável que esteja passada, né? Bora fazer um bolão. Vamos trazer um biólogo ou um químico aqui, Posterário, pra gente perguntar o que é mais nocivo, uma coxinha do dia anterior ou chumbo? Depende do que você achou essa coxinha. Pessoal, muito obrigado pela participação. Esse programa foi muito legal de fazer, muito legal de estudar para ele. E aquele lembrete para vocês que eu sou um bacana da pintura, o Posterário é um bacana da pintura, a Ana Maria é uma bacana da pintura e você também é um bacana da pintura. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.